refúgio está em Deus. Sem delongas, vamos abrir a palavra de Deus no livro de João. Vocês conheceram o meu pastor nessa manhã. Ele gostou muito da igreja. João capítulo 14. João capítulo 14, todos abriram? Nós vamos meditar na palavra de Deus dos versículos 1 ao versículo 6. João 14, versículo 1 ao versículo 6. Irmãos, eu estou com um pouquinho de alergia, então tenho compreensão, estou com o olho um pouco inchado, mas nada que vá atrapalhar a exposição da palavra, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, 14, do versículo 1 ao versículo 6. Virou aqui a página. João 14, 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vos sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu nome, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Criador, porque o Senhor é o nosso Redentor, porque o Senhor cuida de nós desde o ventre da nossa mãe. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, dia do Senhor. Muito obrigado por essa semana que se passou. O Senhor nos levou aos nossos trabalhos, aos nossos estudos e aos nossos afazeres, ó Pai. E agora o Senhor nos reúne aqui como igreja tua, para louvar o teu nome, para cantarmos em forma de louvor ao Senhor, para ouvirmos a tua voz, Deus, lendo as Escrituras e ouvindo a pregação da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, edifica a tua igreja, Senhor. Fala conosco nessa noite, como o Senhor já falou na manhã. Possamos sair daqui transformados com o teu Evangelho. Que a tua palavra molde o nosso coração e a nossa mente. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, veja só. Eu queria, antes de a gente adentrar de fato no texto e tratar das maravilhas aqui que Jesus fala ao seu povo, eu queria que a gente imaginasse aqui uma cena de dois prédios que têm a mesma altura, que estão um de frente para o outro, e entre esses prédios tem uma corda. Imagine-se agora em cima de um desses prédios, junto a um marabalista, a um equilibrista, melhor dizendo. E aí imagine que o equilibrista vai chegar para você e diz assim: veja só, eu consigo atravessar andando nessa corda sem nenhum apoio, sem nada, sem nenhum tipo de segurança, mas eu quero que você acredite em mim que eu consigo atravessar e voltar e não vou cair, vou chegar vivo. E você talvez diga: tá bom, eu acredito, vai lá, você está dizendo que faz, né? Então continua. E aí ele consegue atravessar andando, e aí ele volta andando, e aí você aplaude, né? Você acha legal o que ele fez, e vê tudo aquilo, e ele chega para você com um novo desafio e diz: você viu o que eu consegui fazer? Eu fui lá e voltei. Agora eu consigo fazer isso em cima do monociclo. Ele dificulta as coisas. Eu vou passar em cima do monociclo. Mas tá bom, você está dizendo que consegue, então você conseguiu da primeira vez, né? Talvez consiga mesmo. E aí ele se monta em cima do monociclo. O monociclo é aquela bicicleta de uma roda só, né? E aí ele passa em cima daquela corda entre aqueles prédios na maior dificuldade. E aí ele consegue passar, consegue voltar. E você aplaude e tá, poxa, realmente conseguiu, né? Você disse que ia fazer e fez. E ele começa a ter credibilidade com você. E ele diz: agora, vê só, vou dificultar mais um pouco. Eu vou atravessar essa corda em cima do monociclo e agora empurrando o carrinho de mão. Você acredita? E você prontamente diz: acredito, com certeza você consegue. E aí ele consegue atravessar com o carrinho de mão. E nessa volta ele faz um pouco diferente. Ele vai dizer assim: eu quero dificultar mais. Eu quero passar em cima do monociclo, empurrando o carrinho de mão. Agora eu quero que você vá em cima do carrinho de mão. Qual seria a nossa resposta?
Será que você prontamente diria assim? Não, eu confio, eu acredito em você, eu creio que você consegue passar. Ou você diria, não, peraí, eu acredito em você que você consegue passar, mas a minha vida eu não vou colocar em suas mãos. Se você apenas acredita que ele consegue passar, mas não coloca a sua vida em risco a ponto de passar junto com ele, você simplesmente acredita nele, você crê que ele consegue. Mas se você diz sim, você tem fé que ele consegue atravessar. Fé é justamente isso, é depositar a sua vida diante daquele que pode fazer tudo e qualquer coisa. É entregar, é se entregar por inteiro. Não só porções da vida, não são porções dos seus sentimentos, não são coisas em que você quer dominar um pedaço e entregar o outro, mas não, veja só, é risco de vida. Ou você morre ou você fica vivo, ou você atravessa com ele, ou você diz não e só acredita que ele pode. Irmãos, eu comecei falando disso porque é exatamente isso que o texto trata, esse texto que nós lemos. É o princípio que há nesse texto aqui muito claro, e a ideia geral desse texto é que aqueles que andam com Cristo, aqueles que cresceram com Cristo, aqueles que habitaram com Cristo, aqueles que viveram com Cristo, aqueles que conheceram Cristo verdadeiramente, se atravessar junto com Ele a corda, habitarão com Ele, morarão com Ele, viverão com Ele, participará de uma refeição com Ele eternamente. Veja só que texto maravilhoso. A gente poderia olhar para o equilibrista e dizer, não atravessarei com você. Eu creio que você consegue atravessar, mas não vou depositar a única vida que eu tenho aqui na terra sobre as suas mãos. Mas, irmãos, olhando para Cristo, nós temos que dar tudo o que nós temos, depositar sobre Ele toda a nossa vida, toda a nossa mente, todo o nosso coração, todas as nossas atitudes. É interessante porque o salmista, no capítulo 15, ele faz uma pergunta bem legal. Ele diz assim, Senhor, quem, Senhor, habitará no seu santo monte? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É incrível porque depois dessa pergunta, o salmista ele traz uma porção de coisas que mostram as atitudes daqueles que vão habitar no céu com o Senhor, no tabernáculo eterno com o Senhor. E ele nos vai mostrar o caráter moral do povo que habita com o Senhor Jesus Cristo no céu. Veja só, irmãos, no capítulo 13 do livro de João, no versículo 33, eu peço que os irmãos coloquem os olhos lá, a gente vai dar uma passeada na Bíblia nesta noite. Veja o que ele diz no capítulo 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Veja só, a afirmação impactante de Jesus para os seus discípulos. Jesus veio com um pai, ele veio do próprio pai, ele vai retornar para o pai. Agora imagine os discípulos que acompanharam Jesus todos esses anos, que passaram 3 anos seguindo Jesus, que deixaram as suas profissões, que deixaram as suas famílias, que deixaram tudo que eles tinham para seguir a Jesus Cristo. E agora Jesus diz assim, gente, pessoas, eu vou ter que ir. Eu vou deixar vocês. E para o lugar que eu vou, vocês não podem ir agora. Imagine a cabeça deles. O que aconteceu? Jesus vai retornar ao lugar que ele veio, vai retornar para o Pai. Jesus todos esses anos ensinando, educando, tratando o coração dos seus discípulos, mostrando o melhor caminho a seguir, pastoreando eles, exortando quanto aos seus pecados, aconselhando eles diariamente. E agora Jesus diz a eles assim, eu tenho que voltar para o Pai e vocês não podem ir agora. É o coração daqueles homens, com certeza, não diferente do nosso. Eles devem ter se visto conturbados e aterrorizados. Por isso, no capítulo 14, no qual nós estamos meditando, Jesus começa tratando logo isso. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Veja, depois dessas informações anteriores, que Jesus está dizendo, eu vou ao Pai, eu vou retornar para a minha casa celestial e vocês não podem ir comigo agora. Jesus inicia o capítulo 14, mas calma, irmãos, não se turbe o vosso coração. A paz é muito mais do que isso. Vocês têm lugar guardado. É interessante que no capítulo 15, depois desse capítulo que nós estamos meditando, depois do 14, Jesus inicia assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta.
E tudo que dá fruto limpa, para que produza fruto ainda, mais fruto ainda. E ele continua e diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja, irmãos, eles foram limpos pela palavra. Eles foram limpos pelo próprio Jesus Cristo. Não havia motivo de perturbação. O coração deles não deviam estar turbado, como diz o Senhor. Mas mesmo assim, isso é acometido ao coração deles. Isso não é estranho, irmãos, a nós também. O nosso coração é colocado à prova a todo momento. Nós somos turbados a todo momento. As tribulações vêm ao nosso coração a todo momento. E essa palavra serve para nós hoje, quando o Senhor diz: não se turbe o vosso coração diante das suas dificuldades. E o princípio é o mesmo, por quê? Porque vocês têm uma morada no céu. Eu preparei lugar, estou indo para preparar lugar para vocês. Não há motivo de estar com o coração conturbado. Eu não sei do meu futuro, do futuro próximo. Nós temos o irmão Danilo que vai viajar, que não sabe como é que vai ser lá, como são as pessoas. Foi agora, mas é diferente, vai ser uma casa diferente, uma igreja diferente, pessoas diferentes, com outros costumes, pois já é muito distante daqui para lá, até com outras culturas, né, mais próximas. E às vezes no nosso coração vem uma tristeza, às vezes vem uma ansiedade, e às vezes a gente pensa como é que vai ser lá, será que o pessoal vai me aceitar? E é isso que eu também sinto, irmãos, quando eu venho para cá, porque a gente não sabe como é que as pessoas vão nos ver, quando a gente falar, o que é que as pessoas vão pensar de nós. E o nosso coração muitas vezes entra nessa confusão e diz: Senhor, como é que vai ser? E o Senhor diz para nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, credes também em mim. Veja, irmãos, é muito interessante porque é da nossa natureza ter esse coração. É da natureza pecaminosa, diante das ausências, diante das angústias, diante dos sofrimentos, ter medo das coisas que estão diante de nós, que estão próximas a nós, ao nosso redor, que estão no nosso futuro. Ter medo das tempestades que nos levam muitas vezes para um choro, para a lágrima e para o desespero. Por isso, mais uma vez eu repito e digo: Jesus diz: não se turbe o vosso coração. É essa paz que o mundo não conhece. Essa paz que o mundo não conhece. Jesus vai dizer: eu vos dou, mas eu não dou como o mundo dá. Veja, é interessante falar de paz, irmãos. É muito legal falar de paz, mas a paz a que Jesus apresenta, a paz bíblica, porque aquele que não conhece Jesus Cristo, irmãos, nunca haverão de ter paz nos seus corações. Nunca. A paz que excede todo o entendimento é dada pelo Espírito Santo em nosso coração. Só Ele. Essa paz que o mundo vive ou diz ter, irmãos, é algo momentâneo, circunstancial, que depende de coisas, de pessoas, de matéria, de posses. Mas a paz que o Senhor Jesus Cristo Ele nos oferece, e é baseado nessa paz que Ele diz: não se turbe o vosso coração, é uma paz eterna, é uma paz que é incondicional, que não precisa de nada, mas somente dele, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por causa disso, irmãos, porque nós conseguimos olhar para frente, olhar para o alto e ter esperança no Senhor Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, há algo muito interessante que acontece. Veja que os apóstolos estão todos reunidos, com medo da perseguição, sem saber o que fazer, pois o seu mestre tinha sido morto. E eles não tinham encontrado com ele agora, porque ele tinha sido ressurreto, mas até então não foi achado o corpo. Mas cadê Jesus que não aparece? E aí eles reunidos numa casa, apreensivos com o futuro talvez. E aí Jesus aparece a eles e a primeira coisa que ele diz é: a paz seja convosco. Essa paz que excede todo entendimento. É essa paz que o mundo não consegue dar. É essa paz que só existe em Cristo Jesus. Pois Ele é imutável nos seus atributos. Veja só. Veja, irmãos, a gente serve a um Deus que não muda. Como isso é maravilhoso para entendermos. Nós servimos a um Deus que não muda as suas promessas, que não muda a sua palavra, que não volta atrás, que não mente. Veja como a nossa fé é baseada em algo absoluto, algo que a gente pode depositar toda a nossa fé sem ter nenhum tipo de vergonha ou nenhum tipo de medo. A gente sabe que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus prometeu, há de acontecer.
Por isso que o Senhor Jesus ele volta para os nossos corações ainda pecaminosos, mesmo restaurados, mas ainda dentro dessa carne pecaminosa, ele diz, vocês não precisam ficar preocupados. Não se turbe o vosso coração. Eles estavam, aqueles discípulos, aqueles apóstolos reunidos, eles estavam com certeza com o coração atribulado, conturbado. Veja, aquele que foi o seu mestre, Jesus Cristo, tinha os deixado. Eles já não sabiam mais o que fazer. Se a gente pudesse fazer uma relação, era como filhos reunidos que não tinham mais um pai. Ou me entendam aqui, não tinham mais uma mãe. Era como uma esposa que tinha perdido o marido e agora ela fica sem saber o que fazer, como vai ser o futuro. Como é que eles podiam viver diante disso? Como nós podemos viver diante dessas situações? A solução para o medo não é aquilo que podemos ver, não é aquilo que podemos tocar, não é aquilo que nós temos, não é a força do nosso braço, não é a nossa sabedoria. A solução para os nossos medos, para as nossas dificuldades, para as circunstâncias difíceis, irmãos, é a fé. Por isso que a primeira coisa que eu quero tratar nesse texto é justamente isso, é a fé. É crer no Senhor Jesus sem dúvida alguma, entendendo que Ele é a esperança para as nossas vidas, que Ele é a pessoa que pode nos dar isso, e Ele não falha nas suas missões. Mas o próprio Jesus Cristo, irmãos, Ele passou por angústias. Ele sentiu tudo isso que muitas vezes nós sentimos, num grau muito mais elevado, pois Ele, encarnado em forma de homem, também sentiu angústias. Vejam comigo lá, no próprio livro de João, volta um pouquinho, no versículo 21 do capítulo 13. Versículo 21. Vistas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Nós vemos isso no capítulo 12 também, no versículo 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ou seja, toda essa angústia que nós passamos, todas essas dificuldades na nossa alma que nós passamos, todos esses temores, esses tormentos, o teu Redentor já passou por isso. Mas Ele passou por você, irmãos. Ele não tinha necessidade disso. Ele sofreu essas angústias na alma para poder te consolar, tendo a própria experiência, veja só. E Ele chegou a ponto de ser abandonado na cruz, para você nunca saber o que é um abandono verdadeiro. Mesmo que todos te abandonem, Jesus Cristo diz aos teus ouvidos nessa noite: eu jamais te abandonarei. Mesmo que uma mãe deixe o seu filho, Jesus diz à sua igreja que jamais te abandonarei. Eu acordarei contigo. Na verdade, eu nem dormirei. Estarei ao teu lado até a consumação dos séculos, nos teus afazeres. Em tudo que você fizer, estarei contigo, diz o Senhor. Uma criança que é totalmente dependente da mãe, um bebê, o Senhor promete que jamais esquecerá de nós. O Senhor passa por todas essas angústias e diz: não se turbe o vosso coração. Interessante que no capítulo 14, mais na frente, no versículo 27, diz assim: deixe-vos a paz. Estava falando de paz nesse instante. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Diante dos medos, irmãos, diante das nossas dificuldades diárias. E o pastor Misael, que pregou hoje de manhã, ele tem uma frase que eu levo comigo, que ele diz assim: o crente, ele só tem dois estados na sua vida. Ou ele está saindo de uma tribulação, ou ele está entrando em outra tribulação. Se estiver fora disso, tem alguma coisa errada. E o Senhor diz, diante da nossa vida, porque quando nós somos salvos, o Senhor não coloca uma redoma entre nós, não nos coloca dentro de uma bolha em que nós não vamos ser atingidos. Não, de jeito nenhum. O Senhor promete aflição sobre as nossas vidas. No mundo, 3 aflições. E se você não está tendo aflição, irmão, ore ao Senhor. Porque é nisso que Ele trabalha com o nosso coração.
É isso, e Paulo vai dizer isso, é a experiência que causa esperança. Não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo que o meu coração foi conturbado para o que de vocês estejam em paz. O meu fardo eu entrego a vocês para que vocês estejam em paz. É uma paz diferente do mundo. É uma paz que vem diretamente do Pai. Irmãos, há uma razão para termos confiança em tudo isso. Pois aquele que teve o seu coração conturbado, Jesus Cristo, nosso Senhor, sempre manteve a esperança, mesmo na angústia mais profunda. O Senhor Jesus disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas há uma vírgula ali, primordial naquele versículo, e ele diz em seguida: mas seja feita a tua vontade. Quanto de nós, irmãos, estamos orando assim? E eu me coloco como primeiro, né? A gente, em oração ao Senhor, nós colocamos diante dele, e rápido e apressado, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, e já colocamos de antemão também as soluções. Senhor, é melhor que o Senhor faça assim, é melhor que o Senhor haja assim, é melhor que seja acontecido assim, porque vai ser melhor assim, como se nós soubéssemos aquilo que é melhor para nós mesmos, né? Limitados que somos. Mas o Senhor, é difícil nós orarmos, ou no final da nossa oração dizermos: Senhor, seja feita a tua vontade. É boa, perfeita e agradável sobre a minha vida. Não sou eu que sei aquilo que é melhor para mim, mas o Senhor sabe, e nisso nós repousamos o nosso coração, e não há mais conturbação sobre ele. Mas a segunda coisa que nós vemos, irmãos, além de fé, paz, é esperança. A gente tratou um pouquinho já, mas veja os versículos 2 e versículo 3 do nosso texto. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu pulei, né? Li logo o versículo 3. O 2 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja, antes, né, nós lemos antes, no capítulo 13, que Jesus disse que, eu vou e eu não posso levar vocês agora. Agora Jesus diz, eu vou. Realmente eu não posso levar vocês agora, mas eu vou para preparar lugar, porque vocês vão de morar comigo. Mas como assim, preparar lugar, né? Como se o lugar já não estivesse preparado, né? Será que Jesus precisaria colocar a mão na massa para preparar? Ou a sua palavra é suficiente para construir todas as coisas, assim como ele fez com o mundo? Na verdade, aqui Jesus se refere a esse caminho. Refere justamente a esse caminho, né? Que nós estamos peregrinando sobre ele. Ele eu estou preparando esse caminho. Tanto que nos versículos posteriores, mais na frente, ele vai dizer que ele é o próprio caminho. Ele termina assim no versículo 6. Eu sou o caminho. É justamente isso que ele está preparando. Ele ia enfrentar a cruz, e a cruz era esse caminho. Jesus tinha que preparar o caminho para o céu. A ponte que nos leva para o céu é exatamente isso. É o Jesus morto, crucificado e ressurreto. Jesus tinha que fazer uma religação nossa com o Pai, com Deus, pois nós habitaremos com Ele, e Ele foi somente abrir as portas para que a gente possa entrar. A ponto de Paulo, escrevendo aos Efésios, declarar que nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Agora estamos assentados nele, nas regiões celestiais, onde Cristo Jesus habita, a destra do Pai. O caminho era esse processo. Jesus estava prestes a morrer, estava prestes depois a ressuscitar, e assim abrir esse caminho aos seus. Irmãos, abram a sua Bíblia rapidamente no Salmo 110. A gente vai ler somente um versículo. Esse é um versículo que eu gosto muito de ler e estudar. E diz assim, 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Se quiser marcá-lo na sua Bíblia. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja como é interessante.
E a gente abre a Bíblia agora em Hebreus, que vai fazer essa ligação. O Novo Testamento é exatamente isso, né? Desvendar esses mistérios do Antigo Testamento. Em Hebreus, mais na frente, no Novo Testamento, capítulo 6. Hebreus 6, versículo 18 ao versículo 20. Aí do lado desse versículo você bota Salmo 110, versículo 4. Já faz essa ligação maravilhosa. Aí diz assim, do 18 ao 20. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, ao qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, para sermos segundo a ordem de Melquisedeque. Ele trata das mesmas coisas aqui, né? De coisas bem parecidas, e isso é proposital. O autor do livro de Hebreus, ele vai fazer isso propositalmente. Note que, além de Moisés, só podiam ser sacerdotes aqueles que eram levitas. Não sei se vocês lembram disso. Só a linhagem de Levi poderia ter o ofício de ser sacerdote. Mas aqui Melquisedeque, ele não era levita, até porque Levi ainda não tinha nascido. Lá em Gênesis, Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. E o texto vai dizer lá em Gênesis que Abraão dizima, e você só dizima aquele que é superior a você. E aí vai dizer que Abraão dizima ao sacerdote Melquisedeque. Jesus também não é um levita. Jesus era da linhagem de Judá. Mas assim como Melquisedeque, ele é superior a todos nós. Ele é um sacerdote eterno. E graças a Deus por isso, irmãos, porque esse caminho que ele veio construir, essa ponte que ele veio fazer, esse caminho que naquela época, que quando João está escrevendo, e quando Jesus ele fala, não se turbe o vosso coração, é exatamente a sua morte e a sua ressurreição. E ele sendo o sacerdote eterno, aquele que faz essa ligação com Deus. Lembre que o sacerdote no Antigo Testamento tinha exatamente esse ofício, né, de acender o incenso para que as orações do povo sejam levadas a Deus, de fazer o sacrifício. Jesus é o próprio sacrifício. Jesus intercede por nós, levando as nossas orações. É como se Deus orasse para nós e na frente tivesse Jesus Cristo entre nós e Deus. E assim Ele recebesse o nosso louvor, as nossas orações puras, alvas como a neve. Isso nos traz esperança, irmãos. Esperança que quando nós formos separados do nosso corpo, nós temos uma morada fixa. Teremos um caminho, teremos um lugar abençoado, preparado por Ele mesmo para nós. Esperança porque Cristo ele teve que se humilhar, Ele teve que sofrer, Ele teve que usar uma coroa de espinhos, Ele teve que ser cuspido, Ele teve que ser crucificado, para depois ser glorificado. Porque nós, irmãos, meras criaturas de Deus, não devemos também passar por esse caminho de destruição para no final ser glorificado. Porque você acha que nas nossas vidas, porque nós achamos isso, que sempre pode melhorar, sempre a gente está vivendo um momento difícil. E por que, Senhor? O Senhor nos deixa passar por isso. E nós falamos ao Senhor por várias vezes, por que, Senhor, em nossas orações? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que o Senhor permite essas coisas? É como se o Senhor olhasse para a gente e dissesse, o meu filho passou por toda essa destruição, foi humilhado, crucificado, cuspido, furado, foi pregado numa cruz. Eu cuidei dele. Vocês não reclamem dessa destruição que talvez você esteja passando, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ele passou por isso, irmãos, para nos dar esperança. Lembra de Jeremias nas suas palavras, chorando, olhando Jerusalém sendo destruída, e ele fica arrasado com aquela situação. E aí, logo em seguida, ele traz uma frase, um versículo que é memorável, né? Ele diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós olhamos para trás, vemos o que Jesus fez, olhamos para trás para o Antigo Testamento, vemos o que Deus fez, e olhamos para o que Ele prometeu, o que Ele fará. E isso nos traz esperança. Era necessário que Cristo entrasse no Santíssimo Lugar.
se apresentasse diante de Deus com o seu sangue, com o seu sacrifício, para que todas essas consequências boas viessem sobre a nossa vida. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós teremos sobre as nossas mãos, irmãos, o sangue do Cordeiro. Essa é a nossa passagem para a entrada no céu. O Senhor precisava ir para que lhe fosse dado a mim e a você o Espírito Santo Consolador. Ele deixou o Consolador para nós e se tornou um advogado diante do Pai, aquele que advoga todas as nossas causas, para que toda acusação feita sobre a nossa vida, ele se mostra ao Pai como um cordeiro ferido, morto, e essa acusação é eliminada sobre as nossas vidas. Graças a Deus por isso, irmãos. Estamos isentos dessa culpa. A nossa dívida é zero diante do Pai. Por isso que nós podemos nos regozijar, louvar ao Senhor com toda a nossa força, ficarmos alegres e felizes diante de todas as situações. Por isso que nós temos que ter fé nele. Por isso que a nossa esperança, irmãos, é muito valiosa e absoluta e não muda. Deve ser assim. É isso que nos causa esperança. Mas uma última coisa, e eu prometo, essa é a última coisa. Lá nos versículos 4 a 6, vejam comigo. Botem sua Bíblia para João 14. Diz assim a palavra do Senhor: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E o Senhor Jesus responde no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há caminho fora de Jesus Cristo. Não há caminho para o céu fora do Senhor Jesus Cristo. Não tem chance, irmãos. É somente através dele, é ele que nos dá a reconciliação. Não há outro meio, não há outro igual. Ele é único em poder e salvação. Ele é o único que consegue levantar o homem da morte, somente ele. A fé em Jesus Cristo é que faz isso aos nossos corações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. E é interessante porque aqui nós vemos resumido o papel de Jesus Cristo como aquele que é o sacerdote, pois ele é o caminho que nos leva ao Senhor. Ele é o profeta, ele é aquele que fala as palavras verdadeiras do Pai. E ele também é rei. Ele é que dá vida, ele é o rei das nossas vidas, ele é o que nos sustenta, ele é que sustenta o seu povo, a sua nação. Jesus, ele morre como um sacrifício que só um sacerdote podia fazer. Jesus diz que deixará um consolador, mas como um profeta de Deus, só ele poderia profetizar tal coisa. Jesus inicia o reino de Deus aqui na terra, tomando o papel de rei sobre nós. Rei, Senhor, aquele que julga todas as coisas. Cristo diz: eu vim, mas eu voltarei ao Pai. Mas logo em seguida virei sobre as nuvens buscar a minha igreja. Tenha certeza disso, irmãos. A esperança tem que ser consequentemente vindo com um sentimento de certeza, porque senão ela se esvai. E a certeza está exatamente atrelada à fé que nós temos em Jesus Cristo. Veja como uma coisa completa a outra. Nós precisamos dessas três coisas: a fé no Senhor Jesus Cristo, a esperança que Ele vai nos buscar e a certeza que tudo isso vai acontecer por causa da morte e da ressurreição dele. Que o nosso coração esteja onde o nosso Redentor está. Por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2, veja o que ele diz: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Não deixe a sua mente olhar para esse mundo, para as dificuldades, irmãos, e ver isso como algo a nos conturbar, a nos deixar desesperados diante das situações. Não! Eu não estou dizendo aqui que você deve ficar sentado esperando um milagre em casa para que as coisas se resolvam do dia para a noite. Não, você deve fazer aquilo que está em suas mãos. Mas antes disso, irmãos, deve estar orando e colocando diante do Senhor todos os seus problemas. E Ele há de colocar paz no seu coração. Mesmo que os seus problemas sejam resolvidos como você quer ou como você não quer. Mas Deus coloca paz em nosso coração. Se você ressuscitou com Cristo,
Busque as coisas do alto. Coloque as suas afeições nas coisas de cima, nas coisas da terra, não peregrinando, não colocando a sua esperança nas coisas que são colocadas, feitas por mãos humanas. Não viva para buscar a glória, o tesouro desse mundo, mas viva nesse mundo com aqueles que buscam o tesouro celestial, a glória de Deus. O Senhor preparou uma casa para nós. Se nós devemos ser encorajados com essa palavra, no meio das dificuldades, das lutas, da guerra, dos conflitos, nós vamos encontrar, e é uma promessa, você terá aflições. Não é uma ocasião que pode acontecer, mas nós teremos aflições. Mas aí, o que é que você vai fazer com elas? Nós devemos prosseguir, irmãos, com força que vem do Senhor, com graça que só Ele dá. Prosseguir na glória do Senhor Jesus Cristo, na paz que só Ele dá. Sinta-se encorajado para as batalhas da vida, mesmo que elas estejam sendo bastante pesadas sobre você. Lembre-se, tenha certeza, esperança e fé que você está em Cristo e você estará juntamente com Ele logo mais. Não se turbe o vosso coração, não ande ansioso por coisa alguma, corra com paciência a corrida que está diante de vós, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Corra com paciência olhando para Ele, irmãos, porque está abatida a minha alma, diz o salmista, porque se perturba dentro de mim. Espera nele, confia nele, Ele já preparou morada para nós. Só a fé, irmãos, pode tirar o seu coração das agonias. Só devemos ter esperança no Senhor e na sua volta. Devemos ter a certeza que Ele fez morada para nós e Ele está prestes a vir nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?